Boa noite a todos, agradecer a presença de cada um, em especial a todas as autoridades presentes, conselheiros tutelares, aos palestrantes também, e em especial a minha amiga Danusa, que não está presente aqui hoje, representada pela Bruna, ela que me trouxe para essa luta. A Danusa Biasi, ela é presidente do Instituto Carrossel, e assim que eu assumi o meu mandato como vereador, ela esteve em meu gabinete e me convidou. E por ser uma causa nobre, eu aceitei o convite dela, e desde 2020 já iniciamos essa luta. Nós fazemos um trabalho preventivo, né, Bruno? E desde então foram mais de 100 palestras em escolas, fora o materiais impressos que trabalhamos também. E hoje é o terceiro seminário. Hoje é o terceiro seminário que a gente está realizando, juntamente com a Polícia Militar. E criamos esse seminário em 2021, quando estávamos no período, no final da pandemia, de volta às aulas, onde cresceram muito as denúncias, justamente, como foi falado anteriormente aqui, por esses crimes ocorrerem dentro das nossas próprias casas em 85%. Uma a cada 4 mulheres já foram abusadas e, infelizmente, 10% desses crimes são notificados. E essa é a nossa intenção. É muito bom ver essa plateia cheia aqui hoje e saber que tem muitas pessoas envolvidas junto conosco nessa luta. Agradecer o Tenente Coronel Vanderlan, que representa hoje o nosso Coronel Fernando, que está nessa luta junto com a gente também, desde o início, essa parceria forte. Realizamos juntamente esse ano também com a Polícia Militar e o Instituto Carrossel a primeira caminhada aqui em Uberlândia, no dia 18, que é o Dia Nacional de Combate aos Crimes de Abuso e Exploração Sexual Infantil, mas essa luta é uma luta diária nossa, né? Então, levo aqui o meu abraço e a minha gratidão a Cíntia Santos, que é a presidente do Instituto de Inocência Preservada, que começou essa luta também juntamente com a Danusa Biasi. No ano passado, foi vice-presidente e hoje ele está aqui também como organizadora desse evento. Coronel, eu digo aqui que todos nós somos responsáveis por denunciar, já temos a lei em Riboré hoje, por denunciar. É dia de combate a qualquer tipo de violência contra as nossas crianças. E a gente não pode se omitir. Denuncie, conte com as instituições, conte com a Polícia Militar. Não pode deixar passar. Se a gente deixar, vai fortalecer e incentivar esses atos perversos contra nossas crianças, nossos adolescentes. Obrigado a todos os presentes pela participação. Nós temos representantes do Colégio Tiradentes Uberlândia, Tiradentes Araguari, a comunidade toda presente. Então, parabenizar. Isso aqui é uma semente que vem frutificando. E parabenizar pela sequência do projeto. Geralmente vê tantos projetos iniciando e logo em seguida se encerra. Eu tenho certeza que esse projeto veio para ficar. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou representando a nossa presidente do Instituto Carrossel, Danusa Biasi. Eu sou diretora do Instituto e é um prazer estar aqui com esse auditório lotado, porque há 13 anos o Instituto Carrossel luta por essa causa. Então, quanto mais forte a gente estiver, mais próximo de vocês, menos violência a gente vai ter contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. A Danusa não está presente hoje por motivo de saúde da família, mas mandou um abraço a cada um de vocês. Eu queria agradecer ao Ronaldo, vereador, e à Polícia Militar, e a cada um de vocês que estão aqui presentes hoje, porque unidos e juntos, realmente a gente é mais forte. E divulgando cada dia mais onde a gente pode buscar acolhimento para as nossas crianças, para que elas não tenham medo e para que elas realmente tenham forças internas para denunciar o que ocorre, né, quanto a esse assunto. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento. Eu pude participar esse ano como organizadora junto com o Instituto Carrossel. Na verdade, eu comecei essa caminhada há um ano atrás com o convite da Danusa Biasi, presidente do Instituto Carrossel, que me trouxe essa causa que, para mim, ela era muito remota. E a partir do momento que eu me envolvi, eu vejo cada dia o quanto trabalho nós temos para fazer junto. Hoje nós estamos
começando as nossas crianças e adolescentes. Agradecer ao Ronaldo Danus, que desde o começo apoia essa causa do seu mandato, a Polícia Militar, as Forças Armadas que sempre estão juntos, aos palestrantes que estão aqui. Eu tenho certeza que hoje nós sairemos daqui um pouco mais preparados para ajudar essas crianças e adolescentes. Muito obrigada a cada um de vocês, não em meu nome, em nome das crianças, dos adolescentes, e contem conosco agora do Instituto de Inocência Preservada, junto com o Instituto Carrossel, Ronaldo Danus, para a gente poder levar mais voz a essas pessoas que não têm voz. Obrigada. Agradecemos aos organizadores e convidamos todos a retornarem aos seus educação e dos direitos da criança e adolescente do Triângulo Mineiro. E nosso palestrante de hoje, Dr. André Tuma Delpim Ferreira, para se posicionar em local de destaque. Leitura do currículo do palestrante. André Tuma Delpim Ferreira é promotor de justiça do Estado de Minas Gerais desde 2001. É bacharel em Direito e especialista em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ex-titular da Promotoria de Defesa da Educação e Defesa da Criança e Adolescente da comarca de Uberaba, Minas Gerais. Ex-coordenador do Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência, Proinfância, Gestões 2015 e Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e da Defesa da Criança e do Adolescente, Triângulo Mineiro. Com a palavra, o doutor André Tuma, que discorrerá sobre o tema Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, a honra de ter sido chamado para esse terceiro seminário. Berlândia realmente mostra união, mostra consistência no trabalho de proteção a crianças e adolescentes. Eu já tive a honra de estar aqui em inúmeras outras oportunidades, também junto com a Danusa, que é uma grande amiga. Dia 18, as lembranças do Facebook aparecem, né? E ainda mandei para ela uma foto de 10 anos atrás, da gente fazendo as caminhadas, né, de comemoração ao dia 18 de maio, que é um dia que a gente comemora a nossa luta, é um dia que a gente comemora o combate. Queria parabenizar e agradecer pelo convite o vereador Ronaldo Danus, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, mas que já tenho acompanhado o trabalho, assim como do Instituto Carrossel já há bastante tempo. Também da Cíntia, Coronel Vanderlan, representando aqui o Coronel Fernando. Queria dizer, então, dessa honra de poder estar aqui nessa noite. Sei que muitas das coisas que eu vou falar, eu estou pregando para convertidos, para pessoas que já têm muita noção de como trabalhar esse tema. Então, a esses, eu já peço antecipadamente desculpas, porque eu vou trazer aqui, no primeiro momento, algumas noções básicas, mas fundamentalmente uma ideia para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho em rede. E fundamentalmente para os profissionais que estão na ponta, para os profissionais que estão lidando diretamente com crianças e adolescentes. E eu, no primeiro momento, vou trazer uma distinção que eu acho importante e pedagógica, porque a gente coloca tudo num grande balaio de crimes de pedofilia. Quando a gente vai olhar lá no Código Penal, não tem uma definição do que é o crime de pedofilia. Isso tem uma razão, isso tem um porquê. Muito por conta do movimento do meu amigo e irmão, promotor de justiça de Divinópolis, Carlos José Fortes e Silva, o querido Casé, vem fazendo ao longo de tanto tempo, ao longo de tantos anos, e nós também já estivemos juntos em inúmeros eventos. A gente tem rigorosamente a mesma linha de pensamento. A única diferença é que eu estou uns quilos mais gordo do que ele e eu tenho termos diferentes do preto
e não usa o colete, né? Porque o casé é sempre o mesmo visual, todas as vezes ele vai estar de terno preto com o colete, né? Eu vario um pouco a paleta de cores lá do meu guarda-roupa, mas ele é um amigo, um irmão de lutas, um grande combatente com relação a esses crimes. Tem livro lançado a respeito disso. Eu, inclusive, ajudei na revisão do livro antes de lançar, enfim, para dizer de como o Ministério Público, também porque a gente tem que mudar o nosso paradigma de atendimento. Já faz 5 anos que a gente publicou, que o nosso país incorporou, através de um diploma legislativo, técnicas especializadas de escuta qualificada de crianças e adolescentes. Antes, acabava acontecendo uma revitimização em círculos, porque a criança fazia revelação espontânea. Quando eu falar criança, entenda criança ou adolescente. Quando eu falar que a lei vem reconhecer como sendo violência institucional. E a violência institucional ela acontece quando a gente repete práticas de revitimização, de exposição dessa criança, desse adolescente, a essas situações de violência que a única coisa que ela quer é esquecer. A única coisa que ela quer é deixar para trás. Então a gente tem que atuar em 2 grandes vertentes. Tem que atuar na vertente da proteção e tem que atuar na vertente também da responsabilização do agressor ou do abusador. Aqui nós estamos falando de alguma coisa mais genérica de todos os tipos de violência, mas que também serve para vai ter o seu relato ali pela 3ª vez. Naturalmente, como não pode deixar de ser, eles vão acionar a família e a criança vai ser submetida novamente a ter que contar 1, 2, 3 vezes aquele fato. E aí é acionado o conselho tutelar, ela tem que repetir de novo, é acionada a polícia militar, que hoje está em grande presença, que é um grande prazer sempre ombrear com as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, que tem feito também um trabalho muito importante de levantamento desses pontos de prostituição infantil ao longo das nossas rodovias, sejam as estaduais, sejam as federais. E aí aciona-se a polícia militar e novamente o policial lá vai colher esse relato da vítima de novo. E talvez ele ali naquele momento queira o apoio do CPU, né, do oficial que está comandando o turno, e esse CPU vai ouvir a criança de novo pela 19ª vez. E ela vai ser encaminhada para a delegacia, vai ser ouvida pelo escrevente, pelo escrivão, vai ser ouvida pelo delegado, vai ser ouvida pela perícia, vai ser encaminhada finalmente para o equipamento de saúde, onde ela vai ser ouvida de novo, para dali alguns anos, sendo generoso com o nosso sistema penal. Alguns anos, normalmente são muitos anos, normalmente não são só alguns, normalmente são muitos, em que ela já, de alguma maneira, conseguiu ultrapassar aquilo, ela vai ser submetida de novo perante o promotor, o juiz, o defensor, o advogado do réu, a ter que falar tudo aquilo com uma clareza de detalhes que é absolutamente nojento. Absolutamente nojento. Do tipo daqueles que todo mundo viu aquela jovem Mariana Ferrer ser submetida. Eu tenho mais de 20 anos de ministério, então eu vi muita coisa desgraçada acontecer dentro da audiência. Advogado querendo perguntar quantos dedos foram enfiados, se ejaculou, se não ejaculou, como é que era quando ejacula. Para crianças novas, para crianças muito novas, né? Então, graças a Deus, né, que esse sistema se modificou. Então, desde 2017, essa lei entrou em vigor em 2018, a gente tem um novo sistema de oitiva qualificada de crianças e adolescentes, em que a gente vai basicamente diferenciar 2 momentos, né? Um momento dentro da rede de proteção, que a gente vai denominar o quê? O quê? Escuta especializada. Escuta
que serve justamente para dar elementos de proteção para essa criança. Um relato do mínimo necessário para que a rede possa proteger essa criança ou esse adolescente. Ela é ouvida uma vez só, o relato que ela produz, o papel, o sumário daquilo que ela contou, esse pode circular para quantas pessoas forem. Mas esse contato, essa entrevista com a criança e com o adolescente, uma vez só. Uma vez só. Uma vez só para fins de proteção, uma vez só para fins de responsabilização através de um outro elemento, de uma outra técnica, que a gente vai dar o nome de depoimento especial. Depoimento especial. Eu esperava um coro falando escuta especializada e outro coro, como é preciso saber viver, né, entoado lá pelos nossos policiais músicos. Mas enfim, né, a gente já tem 5 anos da vigência dessa lei e infelizmente ela ainda é muito incipiente essa implementação dela. Digo isso porque a gente precisa modificar esse entendimento. Não é todo mundo ouvindo a criança que a gente vai estar protegendo ela. O depoimento especial e a escuta especializada são técnicas de oitiva regidas por protocolos internacionais, mas para isso a gente precisa ter fluxo. Que é aquele mantra que a gente fala desde que o mundo é mundo. Não adianta ter rede se não tem fluxo. Não adianta a gente pensar numa atuação integrada, numa atuação articulada, intersetorial, multitransdisciplinar, se a gente não tiver fluxo. Se o professor dá ponta, a professora dá ponta, quando pegar esse primeiro dado de revelação espontânea, não souber para onde ela encaminha. Ela já nesse primeiro momento, veja, ela não perguntou nada, ela recebeu essa informação. Ela já tem que saber qual é o fluxo, qual é o encaminhamento que ela tem que dar, aonde ela vai encaminhar essa criança para ela ser atendida mediante estudo especializado, que é a primeira ideia da proteção, que muitas vezes acontece nos equipamentos de saúde. Eu sei e aplaudo o trabalho aqui em Uberlândia no Moavidas, né? Já entro em contato com eles com frequência, enfim, né? Já assisti muitas palestras dos profissionais do Moavidas, mas é essa ideia. Não adianta a gente ter um fluxo construído na cabeça de 5, 6 ou 10 pessoas, se esse fluxo ele não é de domínio público, se esse fluxo ele não é de domínio geral, se esse fluxo todo mundo não sabe dele. Não adianta. Não adianta ter uma construção que é um organograma ali no papel, é uma diagramação ali no papel, que fica na mesa ou do juiz, ou do promotor, ou do comandante da polícia, ou do vereador, ou do secretário de saúde, ou do secretário de educação. Porque isso tem que estar aonde a coisa acontece. A coisa acontece não é nos gabinetes, a coisa acontece na rua. Essas revelações acontecem na ponta. É lá que essas coisas acontecem. Então, assim, né, como uma introdução a essa nossa conversa, a pessoa falou tudo isso, está introduzindo ainda, não é possível. Ainda estou. Não comecei nem a mexer no slide ainda. Só para a gente reforçar essa ideia de que é fundamental que nós, primeiro, nos reconheçamos enquanto rede. Eu tenho certeza que isso daqui é fácil para todos nós. Se eu perguntar aqui quem faz parte da rede de proteção, todo mundo vai levantar a mão. Essa é a parte fácil. Não me preocupa quem levanta a mão, me preocupa quem não levanta. Porque todos nós, em maior ou menor medida, estamos inseridos dentro da rede de proteção, queiramos ou não, nos reconheçamos ou não nesse papel. E aí é o pior, é a pessoa que faz parte da rede de proteção e não se reconhece nesse lugar, não se entende como tal, e aí as graves omissões começam a acontecer. Então, de maneira introdutória, como eu disse, reforçar essa questão de ter fluxos muito bem elaborados. Eu sei que aqui em Uberlândia vocês têm,
Mas, para além disso, né, não adianta existir o fluxo se ele não for absolutamente de domínio público, se todos os integrantes da rede, e quando eu falo todos os integrantes da rede sejam mais amplo, né, tenham o conceito mais amplo possível, todas as pessoas, toda a sociedade conhecer esse fluxo. Não adianta a gente ter estabelecido se ele não é de domínio público, porque a primeira engrenagem já falha. Se a primeira engrenagem já falhar, não adianta a gente ter as outras. A gente já vai ter uma chance muito grande de vivenciar essas questões da rede. Só é uma doença que está dentro da cabeça da pessoa. Está dentro da cabeça da pessoa. É uma predileção nojenta, hedionda, mas é uma predileção que está na cabeça da pessoa. E enquanto ela está dentro da cabeça da pessoa, a gente não tem como cercar, porque a gente só está dentro da cabeça da pessoa. Vocês lembram de um filme antigo já, que chama Minority Report? É com o Tom Cruise, talvez aí a mulherada comece a lembrar mais. Ele é meio um detetive, meio um policial, e nesse filme eles prendem as pessoas antes delas cometerem o crime. Eles têm um sistema lá de presciência dos crimes, né? Sai uma bolinha lá no sistema, e aí ele vai prender a pessoa antes dela cometer o crime, pelo crime que ela cogitou. Para quem é da área do direito, sabe que a fase da cogitação no direito penal, ela é impunível. Tudo bem. Só que, a partir do momento que a pessoa começa a exteriorizar essa doença, esse distúrbio psicológico e esse desvio sexual que tem inclusive CID, né? Essa predileção sexual por crianças, né, na fase ali da puberdade ou mais pré-púberes, né, antes mesmo da fase da puberdade, a partir do momento que ela começa a exteriorizar isso, aí a gente vai ter uma grande grade, né, do que a gente vai chamar de crimes de pedofilia. E a gente precisa entender isso porque a gente vê a camiseta, né, do movimento que o Casé idealizou, todos contra a pedofilia. Todo mundo é contra uma doença? Não. Todo mundo contra essas práticas que exteriorizam esse distúrbio sexual, essa tara. Só que tem um detalhe. Nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. Então, assim, quando a gente fala crimes de pedofilia, a gente está criando uma ideia bastante genérica que a gente precisa entender que, tecnicamente, precisa ser bem compreendido. Por quê? Porque a pedofilia está dentro da cabeça da pessoa, não tem como punir. Começou a exteriorizar, é crime. E aí, a nossa malha penal ela é extremamente farta, extremamente grande. Não obstante, tem alguns buracos aqui a colar, mas a gente vai começar então a punir essas exteriorizações do que a gente vai chamar de crimes de pedofilia. Mas eu volto a dizer, entre os crimes de pedofilia, né, praticam crimes de pedofilia muitas pessoas que não são tecnicamente pedófilas. Não vão ter esse CID, esse distúrbio, são só aproveitadores de oportunidades, são só abusadores. Isso diminui a pena, aumenta, faz diferença? Nem. Por isso que essa grande rede, né, essa grande grade que a gente chama de crimes de pedofilia funciona bem no que a gente está falando, porque na prática não faz diferença, mas é importante que a gente tenha isso em mente para não achar que todo abusador é doido. Não é. Ele é criminoso.
distúrbio, um impulso irrefreável, isso ele não tem não. Isso ele não tem não. Nada que possa, vamos dizer assim, atenuar a sua situação. Isso de maneira alguma. E aí a gente tem aqui esse conceito, como eu falei, esse guarda-chuva, chamado violência sexual, que vai abranger, de maneira geral, aquilo que a gente vai entender como abuso sexual e aquilo que a gente vai entender como exploração sexual. Sendo o abuso como a prática de qualquer ato de natureza sexual, e aí volto, né, a insistir nessa diferenciação importante de que nem todo abusador é pedófilo e nem todo pedófilo é abusador, porque se eventualmente o pedófilo consegue, ainda que tenha o distúrbio, ainda que tenha o desvio, ainda que tenha doença, se ele consegue de alguma maneira manter isso, essa doença que é atestada pela Organização. Agarrou aí? Fica aqui mais quietinho. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Miriam Sanches e eu estive semana passada no evento por uma faculdade junto a representantes da nossa cidade, junto ao Conselho Tutelar, ao promotor da Vara da Infância e também junto ao bairro da Emporel. Eu fiz uma pergunta e eu repito essa pergunta, que até agora eu não consigo entender, porque até agora o fato vem acontecendo nos dias, eu não estou tendo resposta nenhuma. Porque o que eu vejo até agora, eu não conheço, movimentos muito bonitos, mas porque baseado na Lei do Borel de 2022, Está completando um ano. isso. Eu já fiz a denúncia, eu tenho provas, eu tenho todos os vazamentos e eu ainda continuo assistindo uma violência, no mínimo, psicológica, agressiva, e até agora já dispensei 2 advogados, acabei de dispensar uma cerca de 1 hora, e até quando? A pergunta é, até quando? Porque quantas pessoas não fazem denúncia, vou falar de mim. Então, eu queria saber até quando nós teremos que fazer, as nossas crianças têm que se tornar nome de leis, ou ser reconhecida depois de anos. O que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer para que isso não se torne uma realidade? Porque eu não sei mais o que fazer. Advogado de graça, advogado que paga, mas já fiz a denúncia propriamente dentro da Vara da Infância. Nós temos aqui o Conselho Tutelar, grande ser humano dele. Eu não sei mais o que fazer. Eu queria que o senhor me informasse, porque eu preciso de ajuda. O que eu posso dizer para você é que eu compreendo a sua dor, né? Infelizmente eu não sei o caso em si, mas posso falar tranquilamente que eu não tenho dúvidas de que compactuar com isso ninguém compactua. Muitas vezes, e eu reconheço, e acho que essa é uma meia-culpa que o sistema de justiça tem que fazer, a gente demora para tomar determinadas decisões, né? A gente muitas vezes cai em determinadas nuances de comprovação disso, comprovação daquilo, e eu não vou nem de longe querer entrar no bojo do teu caso específico, porque eu estaria sendo leviano. A coisa mais arriscada que alguém pode fazer é dar opinião sobre um caso que não conhece, né? Então, essa situação da senhora eu não conheço, mas eu tenho certeza que isso de alguma maneira vai se resolver. O sistema de justiça, infelizmente, ele não resolve as coisas de maneira geral. Não estou falando aqui de Uberlândia, não, onde eu tenho muitos amigos, né, doutor Goiânia, doutor Epaminondas, doutor Luiz, mas eu tenho certeza que nenhum deles
nenhum deles, e aí falando especificamente do sistema de justiça, compactua com nenhum tipo de violência. O que eu acho, talvez, né, que fosse possível, seria efetivamente tentar conversar com eles, para mostrar essa preocupação. Já viveram pessoalmente? Então, assim, é difícil opinar, né, sobre o que está emperrando. O que a gente entende, né, aqui em Uberlândia, a gente teve na última sexta-feira, o lançamento não, mas a divulgação de um sistema que tem dentro do Ministério Público que chama Compor. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento disso, ou tiveram presentes ao lançamento. Até o nosso chefe, nosso Procurador-Geral de Justiça, esteve aqui na sexta-feira para falar disso. Justamente por quê? Porque há um reconhecimento de que o sistema de justiça, de uma maneira geral, ele não satisfaz, né, a ideia pessoal de justiça, a ideia subjetiva de justiça. Muitas vezes, quando ele dá uma resposta, a resposta não é aquela que as pessoas esperam, em primeiro lugar, e segundo e principalmente, não é no tempo que as pessoas necessitariam. Muitas vezes, então, foi uma resposta atrasada e ineficaz, né? Quando, justamente, os princípios do ECA vão na contramão dessa lentidão. São princípios do ECA: intervenção mínima e intervenção precoce, e a atualidade. Então, a gente tem que atuar naquilo que a criança está passando agora, né? Eu não sei qual é a situação da senhora, se a professora quiser me contar. Estou vendo, né, claramente essa insatisfação, né, que a senhora está sentindo com isso. Compreendo isso, porque eu sei que quando a gente é credor do sistema de justiça, muitas vezes ele não nos responde a contento. Mas volto a dizer, se tem uma coisa que eu sou muito tranquilo em dizer, é que com situações de violência ninguém compactua. Eventualmente pode ser até errar, mas não vai ser errar querendo que a criança permaneça numa situação de violência, que essa eventual situação de violência se agrave, tá? Oi, boa noite. Oi. Meu nome é Kellen Cristina Ferreira, inclusive eu sou de Uberaba, sou cirurgiã dentista, e eu tenho uma dúvida, e eu já corri o mundo e as respostas são completamente diversas. Talvez eu vá atrapalhar mais do que ajudar. Eu tenho um caso na família de uma menina que aos 5 anos sofreu pedofilia pela própria babá, e aos 15 anos foi estuprada, né, após ser alcoolizada numa cidade do interior de Minas. Enfim. Mas não pela babá. Não pela babá. Ela, além de ter sofrido pedofilia com 5 anos, ela sofreu estupro. Entendi. Aos 15. Então, assim, como já faz tempo, né, a pessoa, ela se transformou ela teve uma doença, ela se transformou em bipolar, com 17 anos. E os diagnósticos, né, relatam que foi devido aos traumas sofridos pela pedofilia e pelo estupro, entendeu? E, então, essa pessoa tem que tomar remédio a vida inteira, participou de programas psicológicos a vida inteira, mas a pessoa, tanto do pedofilia quanto do estupro, nunca foi sequer, né, como se diz, continua sem a menor, assim, como se não tivesse acontecido nada para ele, entendeu? Nunca foi punido, nem pela lei, nem pela polícia. Você vai falar, já passou tanto tempo, agora não adianta. E aí, acabou? Agora está na moda, né? Agora é fácil. Eu trabalhei nos EMEIs, nos 26 EMEIs de Uberlândia. Então, qualquer criancinha que chegava lá estranha, a gente já tinha que procurar saber se era ou não pedofilia. Agora sim, está na moda. Mas isso há 15, 20, 30 anos atrás, acontecia. Mas você está falando de uma situação que aconteceu há 15, 20, 30 anos atrás? Sim. A vítima tem quantos anos hoje? 48. Tem problema psicológico até hoje. Eu acho que
como eu mostrei aqui, né, a gente está evoluindo nessa cultura. Não acho que é moda. Né? Acho que é o contrário. A gente está cada vez mais, enquanto sociedade, se conscientizando. E isso é fundamental. Há 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, você falou que elas foram uns 5 anos. Isso tem mais de 40 anos, né? A gente tinha uma leniência, até cultural, né? Muito grande com relação a isso. Muito grande com relação a isso. Passado esse tempo todo, muito provavelmente esses crimes estão prescritos. Uma grande chance de certeza do que eu estou te falando, pelo menos no campo jurídico. Agora, eu acho que, como eu disse, né, o tratamento das vítimas ele é algo que precisa ser perene. Né? A gente não vai conseguir evitar todos os casos de abuso. Para realizar a entrega do certificado autorizante em nome da organização do evento. Convidamos todos a retornarem ao seu lugar. Em tempo, anunciamos a presença da vereadora do município de Vazante, Débora Andrade. Agradecer a presença da senhora Cristiane Gomes, do Instituto Éder Dias, de Tupaciguara. Neste momento, faremos um intervalo de 30 minutos para o coffee break, que será servido ao externo ao auditório. Retornaremos pontualmente às 21h30. Católica de Uberlândia. Em 2013, ingressou na Prefeitura Municipal de Uberlândia como diretor do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, a Diretoria de Proteção Social Básica, onde permaneceu até 2015 e posteriormente retornou como coordenador em 2017. No ano de 2013, trabalhou como diretor do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro POP, e na abordagem social na Diretoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade, onde permaneceu até janeiro de 2017. Desde 2013, esteve envolvido com comissões do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, da 6ª Região Seccional Uberlândia e atualmente até hoje, desenvolvendo as funções na base de membro das comissões de orientação e fiscalização, de seguridade social, de formação profissional e de comunicação do Estado de Minas Gerais, membro do colegiado gestor do Fórum Intercessorial Permanente de Atenção, Infância e Adolescência, e atualmente é conselheiro tutelar na 1ª Região em Uberlândia, gestão 2020-2023. Com a palavra, o conselheiro tutelar David, que discorrerá sobre o tema, a importância da lei Henri Borel na atuação do Conselho Tutelar no combate à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Campina Verde. Boa noite, em nome do meu amigo Carlos Pereira, que somos parceiros do CEDELAR. Cumprimento todos os policiais. Boa noite aqui, Maguilherme. Em nome dela, cumprimento todos os nossos colegas conselheiros tutelares. E em nome aqui, né, dos nossos amigos e Ronaldo, cumprimento todas as autoridades e obrigado por esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Pessoal, foi me dada uma missão de falar para vocês a prática
prática e o fluxo que a cidade de Uberlândia ela tem. E digo, cadê o nosso promotor? Funciona, viu? A cidade de Uberlândia não só tem no papel, como funciona através dos treinamentos, das capacitações que são dadas. A cidade de Uberlândia, através dos conselhos tutelares, até através da própria parceria comunal, nós fizemos a capacitação para 193 diretores do município de Uberlândia que conheceram o fluxo, foram outros parceiros. Então, ou seja, a cidade de Uberlândia está avançando, tem muito que avançar, mas nós estamos conseguindo trabalhar sobre essa temática. E hoje, com esse tema, falar sobre o combate à violência sexual, não poderia ser de outra forma através da nova lei em vigor, porque ela nos dá outra perspectiva e outra visão de atuação referente não só ao Conselho Tutelar, como todos os serviços, inclusive a própria Polícia Militar, que lá no seu artigo 13, ele trata a forma também que a Polícia Militar ela pode abordar e trabalhar essa temática. Então, por isso, para mim, é muito honroso estar aqui com vocês. Agradecer aqui a nossa amiga Karine, né, da família corredora e os demais. Aqui a nossa diretora Maiara, em nome de todos os diretores municipais também está aqui presente. Então, vamos lá. Pessoal, já fiz besteira aqui, né? Vamos lá. Vai ser um pouco tranquilo, tá? Não vou pôr muitas escritas e vou falar a partir daqui. O que eu vim falar para vocês hoje? Qual é a base legal que o Conselho Tutelar e todos os serviços da rede de proteção utilizam? O ECA, né, todo mundo conhece, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e que nele teve algumas alterações a partir do Menino Bernardo. Quem lembra qual é a ideia da Lei Menino Bernardo? Qual o objetivo quando foi criado? Vocês lembram? Sim ou não? Foi pela questão da forma de educar com força física, crueldade e maus tratos. Lembram disso, sim ou não? Sim. E aí ele trata as relações do âmbito institucional. Com tudo isso, dentro de todas as questões que o Conselho Tutelar ele trabalhava e trabalha, diante dessa situação que ocorreu com o menino Henrique Borel, entendeu-se a importância, a partir da análise conjuntura, que a maioria das crianças que eram violentadas é dentro do contexto familiar, porque quando era nas instituições, a gente tinha a questão lá do 245, que as escolas, a saúde médica, a posto de saúde, comunicavam, e quando não comunicava, havia punição administrativa. Mas como que há uma comunicação a partir que o agressor, que poderia ser o comunicador da denúncia, ele é o que violenta? Porque nós estamos falando que essa é uma realidade que nós temos hoje no Brasil e em Uberlândia, que se a gente for fazer os dados, que aí tem um pouco de divergência a partir de algumas análises de ponto de pesquisa, que nós falamos que 75% das pessoas, 95% das pessoas violentadas são homens que são os agressores. Mas desses 75% é dentro de casa, é dentro da família. E já há uma análise futura que desses 75, 53 é o pai biológico que violenta. Então, quando a gente fala sobre legislação, precisa fazer uma questão de conscientização, é o que a gente veio fazer, que o Carrossel vai muito bem, aí, com o Ronaldo e o Instituto também, que está aí, é informar essas crianças. Porque há muitos tabus, a gente precisa falar com as crianças porque não pode. E é através dessa informação que ele vai saber que dentro de casa ele tem risco. Porque se a gente não falar para ele que não pode, como que ele vai saber? Porque na perspectiva, através do que a sociedade fez, se tornou a polícia e o Conselho Tutelar monstro, não protetivo. Então, quando o policial chega mais o Conselho Tutelar, eles têm medo, porque eles não têm o entendimento que aqueles dois órgãos estão na proteção. Acha que vai levar ou acha que nós vamos poder no saco e levar embora. Então, a partir do momento que a gente não mostra qual é a ação de fato, que o Conselho e a polícia ela tem na parte protetiva, a criança não falará para nós o que ela está passando. Então, quando a gente fala de combater essa situação, é mudar a visão transversal das nossas instituições. Porque as nossas instituições têm uma responsabilidade muito grande, quando foi dito anteriormente. Então, quando a gente tira isso, que as instituições, como o Conselho Tutelar, a polícia e entre outros, nós somos um órgão protetivo, não punitivo, porque muitas vezes é assim, se você está fazendo tarefa, vou chamar o conselho. Você está fazendo bagunça na rua, vou chamar o conselho, na perspectiva de punição.
pauta, você busca, eu leio a legislação, eu tento interpretá-la, mas você viver e você que transcreveu a lei para aquilo que você passou é diferente. Né? E aí ele veio fazer uma fala muito plena conosco, dizendo que a partir dessa lei, que foi muito brilhante, a partir do que você lê, teve 10 alterações para o Conselho Tutelar, que era importante. E nessas alterações, inclusive, nos dá autonomia, lógico, sem prevaricação, com responsabilidade, de afastar o agressor. Inclusive, comunicar ao juiz, artigo 15 da LDB, o artigo 15 da LHB, em 24 horas tem uma resposta. Que antes a nossa prática era pegar a criança, que era a vítima, e tirar da casa. Violávamos o artigo 4 de convivência familiar. Era muito mais fácil, era mais uma agressão. A partir da perspectiva da lei Henri Borel, nós temos agora que tirar o agressor. E nós temos agora ferramentas instrumentais. É claro, não existe base, não é só também o quê? Então, para vocês entenderem um pouco dessa base, quando a gente fala do Menino Bernardo, continuou com as relações institucionais, que onde as instituições têm que comunicar. Quando não comunicam, elas respondem uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Como eu disse lá, o que é 15 salários mínimos numa multa perdida? Nada. Que ele não vai responder retaliação, que ele vai ter um olhar diferente, inclusive proteção. Porque muitas das vezes a parte também de ter uma conscientização é o medo que a pessoa que faz a denúncia de ter receber retaliação dos fatos. Então a lei também tem esse cuidado. E no âmbito domiciliar, que aí a gente muda. E aí a gente traz, se você, que é da sua instituição, presta atenção. Abra o ouvido, eu vou falar agora. Artigo 23, fala lá, que agora todo cidadão que vê ou sabe, ou em situações de instituições particular, privada ou pública, e não comunicar, você, eu, não é o instituto, é você. Cíntia, eu, David, não comunicar, vou responder. Não dá mais para fingir ouvir um grito da criança na esquina, o problema não é meu, a escola comunica. O Henri Borel traz essa relação para todos. A partir de hoje, vocês não estão mais sob a ignorância do conhecimento. Teve ciência de uma criança violada e não comunicar, vão responder agora não mais administrativo. É criminalmente, artigo 26, de 6 meses a 3 anos de detenção. É isso? É. Precisava? Não. Mas a partir de que está tendo tantas reincidências e não denúncias, o legislador trouxe isso para nós. Então você agora passa a ser, que já deveria ser desde o início, porque quando a gente fala no artigo 5 do ECA, ele fala os responsáveis, comunidade, sociedade e Estado. Muitas das vezes nós estamos em 3 ou 4 dessas ações. Agora essa lei faz mais específica. E aí, pessoal, todo mundo pergunta, mas e aí? Eu tenho a ciência dos fatos e como que fica? E aí, quando eu tenho a porta de entrada do conselho, eu tenho demanda espontânea, que se uma das pessoas, ou por exemplo, se é com o pai, a mãe tem que proteger, ou vice-versa, ou primo, tio, vai até o conselho tutelar, tem essa oportunidade, faz a denúncia e já é ouvido imediatamente pelo conselheiro tutelar que está de plantão lá em atendimento. E já ao palestrante. Então, tá bom? Convidamos todos a retornarem aos seus lugares. Para a continuidade deste seminário, convidamos as psicólogas Luciana Dias Marques e Luísa Sanches Ferreira a se posicionarem em local de destaque. Leitura do currículo das palestrantes.
Luciana Dias Marques. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Residência multiprofissional em atenção integrada e humanizada à saúde do adulto pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E atualmente é psicóloga do Hospital de Clínicas da UFA, referência do pronto-socorro de pediatria e UTI pediátrica. É integrante do Dua Vidas Infância. Luísa Sanches Ferreira. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista pela Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança pela Universidade Federal de Uberlândia. E atualmente é psicóloga da Casa da Mulher de Uberlândia, integrante da equipe do Dua Vidas Infância do Hospital de Clínicas da UFA. Com a palavra, as senhoras Luciana e Luísa, que discorrerão sobre o tema Pensando em Rede, fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual na rede de proteção às crianças e aos adolescentes. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Luciana, ela é a Luísa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do Dua Vidas, esse convite, a honra de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. E fico muito feliz, de ter pessoas de diferentes segmentos aqui com a gente, porque é sobre isso mesmo que a gente vai falar. Sobre rede, sobre fluxo, sobre essa articulação que a gente precisa ter para cuidar integralmente dessas crianças, dessas vítimas. Bom, enquanto eles eu gostaria de contextualizar o Dua Vidas. Eu não sei mexer nisso, Vou contextualizando o Dua Vidas, que é um núcleo de atenção integral às vítimas de agressão sexual. Ele foi criado em 2017, a partir da iniciativa de diversos profissionais, entre eles a Helena Paro, a doutora Helena Paro, que ela é ginecologista do Hospital de Clínicas, e a doutora Ana Maria, também, que muitos de vocês conhecem, que é psicóloga, professora do Instituto de Psicologia, em articulação com diversos profissionais, tanto do direito quanto da enfermagem. Inicialmente, o Dua Vidas ele funcionava em duas equipes, a equipe adulto e a equipe infância. Só que no ano passado, em decorrência da grande demanda de casos que a gente precisou abrir uma nova equipe do Dua Vidas Infância. Então, hoje, o Dua Vidas ele funciona, o Dua Vidas Infância, no caso, ele funciona quarta-feira de manhã e sexta-feira à tarde. A gente atende, em média, por semana, uns 20 casos, juntando os 2 dias. E o Dua Vidas Adulto funciona. E o Dua Vidas Adulto funciona nas sextas de manhã. O Dua Vidas ele realiza atendimento multiprofissional. Então, o acompanhamento é feito com as psicólogas, com assistente social e, no nosso caso, com as pediatras. Nós fomos consolidados como a referência desse atendimento, como o David falou, todo mundo que chega nesse fluxo, seja por um relato espontâneo numa escola, seja por passar por uma UBS, por uma UAI, seja chegando na delegacia da mulher, todas essas crianças, a porta de entrada é o pronto-socorro. A gente vai falar um pouquinho mais para frente especificamente, mas só para contextualizar, as crianças de 0 a 12 anos e 11 meses, eles são atendidos no pronto-socorro pediatria.
Então, se veio do conselho, de às vezes voltar no conselho, poder repassar o que foi orientado, se fez boletim de ocorrência, ou se não fez, procurar a delegacia, ou outros serviços que também sejam necessários nesse momento. Se desde o pronto-socorro a gente está entendendo como uma família que tem muito sofrimento diante da questão da violência, a gente pode caminhar desde o pronto-socorro dessa rede e desse contexto para poder cuidar também dessas outras possíveis vítimas. Sempre articulação do trabalho em rede, entendendo as especificidades e as responsabilidades. Tem coisas que é função nossa no campo da saúde, saúde especializada. Tem outras que vai ser do campo da saúde e da atenção primária. Ou vai ser do conselho, ou vai ser do CRAS, ou vai ser do CRES. Porque às vezes também tem muita confusão do que é papel de cada serviço. Que aí vai mandando para tudo, todo lugar, ao mesmo tempo, e essas famílias acabam ficando muito confusas. Falando dessa questão, né, de identificar outras vítimas, um fenômeno que tem acontecido até com bastante frequência no ambulatório é chegar uma criança que foi violentada por outra criança. Né? Então, uma criança de 6, 7 anos e o violentador foi uma criança de 8, 9. Então, a nossa primeira preocupação é pensar: essa criança está sendo vítima de alguma violência sexual no ambiente familiar, na escola, ou em algum âmbito que ela frequenta. Por quê? Porque uma criança de 8, 9 anos está reproduzindo alguma coisa que ela conhece, está reproduzindo alguma coisa que está acontecendo com ela ou que ela está vendo acontecer com outra pessoa. Então, essa é uma preocupação frequente nossa no ambulatório, né, de pensar além daquela vítima que a gente está atendendo. E algo também já passou em todas as nossas conversas é que muitas vezes, quando falamos em rede de enfrentamento, a gente fala de combate. A gente fala de cuidar da situação depois que ela já aconteceu. E não desmerecendo, isso é super importante também, esse cuidado. Mas de que forma a gente, como rede, pode se organizar e trabalhar numa perspectiva de prevenção. Então, alguns aspectos são bastante importantes. Entender que todos nós somos corresponsáveis pela atenção e pelo cuidado. Não só nós, enquanto eu, psicóloga, dentro daquele serviço, mas eu, Luísa, como pessoa. A gente tem um compromisso social diante desse contexto. Pensar numa educação para a sexualidade. E assim como o doutor André falou, não é pensando numa erotização. É realmente de ensinar sobre aspectos que são super pertinentes para a vida daquela criança, daquele adolescente. Então, saber sobre o seu corpo é importante. Muitas vezes a gente encontra casos no ambulatório que a criança, né, no processo de puberdade, menstrua, e aquele é um assunto que não é falado dentro de casa. Como que eu explico sobre menstruação? Como que eu falo sobre o absorvente, as alternativas diante disso também? Ou outras questões que têm a ver com esse desenvolvimento do corpo e que estão diretamente relacionadas à violência. Porque quando a gente não sabe, a gente não consegue estranhar. Quando a gente não sabe o limite do toque, o limite de um olhar, os confortos, a gente não consegue nomear essas coisas, a gente não consegue fazer essa revelação. E aí é importante o nosso papel de educação para a sexualidade, falar com a autonomia, permitir essa autonomia. Pode ser muito desafiador também, às vezes a gente vai estar cansada, às vezes o dia foi horrível, mas com pequenas atitudes a gente consegue permitir. Falar sobre esse corpo, sobre desenvolvimento, sexualidade é algo natural do desenvolvimento humano. E sim, tem momentos que a gente vai ter algumas conversas e outros que a gente não vai ter. A gente não vai falar de um método contraceptivo para uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente conseguir nomear o seu corpo, a criança não se sente confortável. Tem que confrontar sim. Conseguir definir esses limites que a criança possa ter quando ela deseja ou não é super importante. Mas eu reitero, eu sei que é muito difícil também permitir isso. Às vezes barra dos nossos limites e outras questões. Mas é um jeito da gente estar juntos nesse enfrentamento. Observar as mudanças de comportamento nos espaços, essa criança ou adolescente socializa, como todos já falaram, vão ter alterações. Uma alteração quer dizer que é uma violência? Não. Quer dizer que é uma violência sexual? Também não. Mas algumas mudanças no conjunto sociais, já foi apontado muito bem todos os riscos, né, que o uso inadequado das mídias podem fazer,
a gente vai vendo isso no ambulatório, que usam mesmo, acessam conteúdo, né, ultimamente no TikTok. A banda voltou. Convidamos todos a retornarem aos seus lugares. Por motivo de força maior, a senhora Danusa Biasi, presidente do Instituto Carrossel, não pôde se fazer presente. Contudo, encaminhou um vídeo que assistiremos agora. Boa noite a todos. Meu nome é Danusa Biasi, sou presidente do Instituto Carrossel, uma instituição que já luta há 15 anos contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero primeiro agradecer aos meus parceiros de luta, né? Nós estamos no terceiro ano, no terceiro seminário de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero agradecer ao Ronaldo da Luz e o comandante Coronel Fernando, a Polícia Militar aí que vem empenhada, né, que abraçou essa causa e está muito empenhada em nos ajudar sempre. Quero agradecer aos palestrantes que estão aí conosco hoje, né, para nos informar melhor, para nos orientar sobre esse assunto que assola o nosso país. Eu gostaria muito também de imensamente mandar um beijo para a Bruna Barcelos, minha diretora, que hoje me representa aí, e aos nossos colaboradores e patrocinadores, porque sem eles esse evento não ia acontecer. E dizer a vocês que estão aí que é de extrema importância a nossa cidade se movimentar em prol, né, das crianças, se formarem a respeito do assunto, porque eu li uma frase hoje que diz que uma cidade que quer ser grande, ela precisa proteger e cuidar daqueles que ainda não cresceram. Então eu espero que vocês aproveitem bem a noite, se informem, que vocês denunciem, porque a denúncia é muito importante. As pessoas sempre perguntam para nós, o número de abusos aumentaram? Não, aumentaram o número de denúncias, e isso é de extrema importância. Um grande abraço a todos, aproveitem bastante e fiquem com Deus. Leonardo Henrique Ramos Tertuliano. Adriana Felipe. Adriana Felipe. Luísa de Marilac Costa Barbosa. Andressa Marins Fonseca. Antônio José Souto Neto. Tassiane Paulina Silva. Victoria Mendes Alves. Vilma Maria Ribeiro Corim. A Vilma Maria. Ana Paula da Silva Reis.
Kelly